Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para cultuar a Deus, trazer nosso louvor, a nossa oferta, a nossa adoração, que nosso Deus merece, não é isso? Nós somos gratos a Deus por esse dia maravilhoso que nos concedeu e nos tem trazido até aqui. Amém? E vamos para a nossa mensagem desta noite. A mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Marcos. No livro de Marcos. E eu percebi uma coisa interessante. Lucas, ele foi um mensageiro, um evangelista que ele se preocupava em detalhes. Mas esses detalhes dessa mensagem de hoje, quem teve mais uma preocupação de trazer mais informações sobre esse homem que nós vamos falar, foi Marcos. Ela está em Mateus, Marcos e Lucas. Todos os três escreveram sobre ele. Mas só Marcos foi atrás de detalhes. E esses detalhes é importante a gente observar. Está no livro de Marcos. Marcos capítulo 10 e versículo 46. Muito bem. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos tentado mais uma vez de abrir a Tua palavra e aprender mais um pouco daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite. Nos dá o Teu Santo Espírito para que a gente venha entender o que o Senhor vai falar. E nos ajude sempre, Senhor. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que eles possam estar atentos, Senhor, à Tua voz. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E aqui sabe por que o cego de Jericó era cego? O que causou a cegueira? Isso, O cego de Jericó era um cego, mendigo. A pergunta é: quem era Bartimeu? Nós vamos fazer a leitura, nós vamos para os detalhes. Diz assim, 10:46 diz assim: e foram para Jericó. Quem que foram para Jericó? Jesus e a sua equipe foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Sim, agora vamos para os detalhes dessa mensagem. E cada vez que você prega, traz uma mensagem em cima de um mesmo assunto, você tem algo novo, porque a palavra de Deus ela se renova. Por isso que é importante você nunca parar de estudar a mesma coisa. Sempre traz boas novas. Bartimeu, o pai dele era um general do exército de Israel. Homem poderoso, homem
cidadão de bem, só que ele se aposentou. Quando ele se aposentou, houve lá um decreto que os militares que estavam aposentados não iam ter mais benefício nenhum, certo? Então Timeu, que é o pai de Bartimeu, ficou sem o seu benefício. Na verdade, ele se revoltou contra os seus líderes, né, que eram os romanos, o rei de Roma, que estava governando eles invadiram tudo lá, tiraram os bens do pai de Bartimeu, deixaram ele sem nada. O que acontece? O pai de Bartimeu se revoltou contra a tropa romana e ajuntou uma tropa para guerrear contra eles. Como ele, conhecedor de briga, né, um general aposentado, eles conheciam muito sobre guerra. Ele foi fazer essa peleja, pegaram ele, o exército romano pegou ele, fez o que com ele? Matou e levou seus bens. Aí Bartimeu fica lá. O que eles fizeram com Bartimeu? Pegaram Bartimeu, arrancaram os 2 olhos com um punhal, arrancaram e rebolaram na terra, tiraram os olhos dele. Essa é a razão de Bartimeu viver mendigando na beira do caminho. Ele já tinha sido um jovem que tinha uma vida feliz, seus pais eram bem-sucedidos, tinha uma vida boa, uma casa boa, mas só que tudo foi levado pelo governo. E o maior bem que ele tinha era a sua visão, a sua vista, os seus 2 olhos, que é a maior riqueza que o homem tem e a mulher tem também na vida, são os 2 olhos, que é a luz da vida, né? É a luz do mundo, são os seus olhos. Tem até uma passagem que diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Então, se tu tem uma vista boa, olhe para as coisas boas, escolha as coisas boas para você, né? Você vê que Bartimeu passou por esse processo angustiante, humilhado, né? O que fizeram com ele era para ele viver muito revoltado, sem nada na vida, sem casa para morar, sem ter nada para comer, comia das migalhas que davam para ele na beira do caminho. Mas uma coisa ele tinha e ele não perdeu, e não puderam tirar dele: a esperança. Ele tinha esperança, porque ele sabia que existia na terra um homem que poderia fazer com que ele pudesse a ver novamente. Meu irmão, você ter algo importante para você e alguém chegar a tirar de você esse bem valioso, esse bem precioso, que são os seus 2 olhos. Dá para viver alegre, dá para viver contente, dá para viver ainda uma fé viva, ou dá para viver desesperado? Na situação dele, era para ele estar desesperado, com certeza. Essa é a razão de que as pessoas, quando ele começou a clamar, o que é que disseram para ele? Cala essa boca, rapaz. Não adianta, rapaz. Não adianta você clamar, porque ele não vai te ouvir. A multidão é muito grande, ele está lá no meio, ele não escuta nem você gritando, imagina você nessa situação, ele não vai ouvir nem quem está perto dele, vai ouvir você que está longe, né? Ou seja, Marcos, ele procurou saber quem era o pai desse homem. Mateus não se preocupou com o pai dele, Lucas também não se preocupou com o pai. Lá nos 2 evangelhos diz, olha, existia 2 cegos no caminho, encontrou com Jesus e só. Diz a mesma história, mas Marcos ele procurou saber quem era o pai desse jovem, procurou quem era o pai desse rapaz que sofria, que mendigava, e ele tinha uma herança,
Você sabia onde era que estava a herança dele? Sabia? Quem sabe onde era que estava a herança de Bartimeu? Estava lá no meio da multidão. No meio da multidão. É por isso que quando passou a herança dele, a herança dele é a mesma nossa herança. É Jesus de Nazaré. É Jesus o Nazareno. Ele passou no meio da multidão. E quando ele ouviu falar que era Jesus o Nazareno que passando no meio da multidão, ele começou a clamar, ele começou a gritar, porque ele sabia que ali era a única esperança, era o único recurso que ele tinha, era a voz, era o grito, era o pedido de socorro. Então não se importe, meu irmão, se você está passando por uma necessidade, por uma provação, por uma tribulação, Deus está vendo a tua tribulação, a tua necessidade, e no momento certo Ele vai agir na sua vida. No momento certo Deus vai agir na tua vida e vai resolver o teu problema. O problema de Bartimeu era muito maior, mas a partir daquele momento ele teve um encontro com Jesus de Nazaré, e Jesus pergunta para ele: o que é que tu quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. O que me deixa às vezes assim pensativo é com o sofrimento que ele passou, porque você arrancar um espinho, meu irmão, do seu pé. Quem aqui já pisou no espinho e foi preciso arrancar esse espinho com agulha e gilete? Muita gente. É fácil ou é difícil? É difícil e é dolorido, é doloroso, é angustiante, que quando trisca dele, meu amigo é mesmo que quando está cortando sua carne, não dói muito não, mas quando trisca naquele espinhozinho que ele está lá dentro, meu amigo, dói demais. Imagine você ser arrancado os 2 olhos com ponta de faca, os soldados chegaram com você, pegar e arrancar os seus 2 olhos. É angustiante ou não é? É de você ficar revoltado com a situação, é de você perder todas as esperanças que você tinha, todos os seus sonhos, os seus projetos de vida, acabou-se ali. Mas quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré tinha recurso que poderia solucionar o seu problema, ele disse: é hoje. Então a oportunidade para você, ela vem também. No dia que ela chegar a bater na tua porta, a tua oportunidade, não deixe ela passar também não. Agarre, se abrace com ela. Muitas vezes ela já chegou perto de você e você ainda não abraçou, e você ainda não segurou. Ela está batendo na tua porta. Eu não sei o que é, mas você e Deus sabem o que é. Bartimeu, ele sofreu muitos e muitos dias, muitos anos ali, porque quando Jesus veio e nasceu, ele já era cego. Fazia muitos dias ele vivia cego. Imagine o milagre que aconteceu na vida daquele rapaz. E o que mais interessante é que a Bíblia diz que quando ele restaurou a sua visão, ele foi seguir o mestre. Ele foi seguir o mestre. Ele foi servir o mestre. Ele amava aquele a quem restaurou a sua visão. E hoje nós estamos desprezando aquele que restaurou a nossa visão também. Antigamente nós era cego. Nós não via a luz da lei de Deus. Nós não via o brilho que o Evangelho traz para nós hoje. E hoje nós vivemos na luz, estamos na luz, como Ele na luz está. Então vamos dar glória a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então aproveite essa oportunidade que você tem hoje de exaltar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor. Não fique pensando que o amanhã pertence a você, que não pertence não. Amanhã eu vou me consertar, depois vai dar certo, depois eu venho aqui, depois eu vou me ajeitar. Não espere por lá depois não. É hoje. O que aconteceu de hoje para trás, você pode passar uma borracha, você pode apagar o seu passado. Você só não pode esquecer dele, mas apagar você pode. Pode ou não pode? Pode, você pode apagar. Olha, aqui não me pertence mais, eu não quero mais saber. Mas infelizmente tem pessoas que têm prazer de falar do passado. Eu não gosto de falar do meu passado é sofrido.
né? É muito angustiante. Estou vivendo o melhor tempo da minha vida, é hoje. A minha vida de jovem foi sofrida, né? Eu sofri muito, sofri igual o jumento de carne, eu sofri muito, mas hoje, graças a Deus, o fardo que eu carregava foi trocado pelo fardo de Jesus. E eu acredito que o fardo de você também, se você ainda não trocou, ainda não foi trocado, está na hora de trocar o seu fardo e receber o fardo de Jesus, que é suave, é leve. É por isso que eu digo que hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Andando com Cristo, tenho uma família abençoada, tenho uma igreja que eu me congrego, que é abençoada também, porque eu sou abençoado, porque você é abençoado. Então a bênção que desce para você, ela desce para mim. A chuva que serve para você, ela desce para mim também. Então, é bom e maravilhoso quando a gente reconhece que tudo que a gente tem vem de Deus e para Ele volta novamente. Bartimeu, ele estava numa situação terrível, terrível, mas ele clamou, ele não murmurou, ele não se maldizia, ele apenas clamou. E o clamor, ele chega aos ouvidos de Deus. A murmuração pode chegar ao ouvido do irmão, quando você murmura, quando você reclama, quando você não reclama para Deus, você não vai murmurar para Deus. Você chega para o irmão e diz assim: irmão, paz, não recebi dinheiro, estou numa situação lá em casa, era assim, estou numa situação lá em casa terrível. Começa a murmurar. E quem poderia me ajudar, me ajuda. E todo desse jeito. Não conte para você, não conte para quem não pode lhe ajudar aquilo que você está necessitando. Conte para quem pode lhe ajudar. Converse com quem pode lhe ajudar. Ande com quem pode lhe levantar. Não vá andar com quem quer só passar rasteiro em você, não. Deus deu luz para que você possa andar e possa ver as coisas. Deus lhe deu dois olhos bons para você ver a luz, para você ter o direito, o poder de escolher aonde é que você vai parar e vai clamar. O cego Bartimeu estava parado na beira do caminho, não era? Ele estava parado, e isso é um ponto importante. Ele estava parado. Ele não estava vagando de um lado para o outro, não. Se ele tivesse vagando de um lado para o outro, ele tinha perdido a bênção. Tem irmão que não para, né? Tem irmãos que não param. É de um lado para o outro, é de igreja em igreja, não é? É de igreja em igreja, às vezes a bênção dele vem para onde ele está, mas ele não está lá. Ele saiu. Aí o anjo vem de novo, ele está para outra igreja, ele não está aqui hoje não. Cuidado, irmão. O cego Bartimeu estava parado. Ele parou ali. Ficou lá, esperando quem passava para lá e quem passava para cá. O dia que a bênção dele chegou. Quando a bênção dele chegou, foi o dia mais feliz da vida dele. E eu tenho certeza que dali para frente ele não foi se lembrar mais do que tinha acontecido com ele no passado. O verso 49 diz assim: parou Jesus e disse. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo. Como é que você vai ter bom ânimo numa situação daquela? Sentado na terra quente, com as unhas cheias de terra, descalço, sem ter nada para comer. É fácil ter bom ânimo? É não, irmão. Não é fácil ter bom ânimo. É difícil pedir. Cego, descalço, a única coisa que ele tinha. Quem é que pode me dizer o que era que ele tinha? Que ele jogou foi fora. O que ele tinha? Tinha uma capa. E essa mesmo ele jogou fora. Jogou fora. E essa capa, ela tem um significado muito importante também. Só que nós não vamos falar sobre ela hoje. Mas ela tem um significado importante. Mas ele jogou fora aquilo ali.
Por que ele jogou fora? Porque ele sabia com quem ele ia se encontrar. Tinha mais do que uma cama para ele, tinha mais do que uma cama para ele, tinha mais do que um prato de comida para ele, tinha mais do que um calçado para ele. Tinha a vida, tinha a luz da vida, tinha a luz dos seus olhos. Ele ia passar agora a ter dignidade, ele ia passar a viver. Então ele saltou, ele deu um salto e jogou a sua capa fora. Agora pronto, meu amigo, agora eu vou ser gente. Você agora é gente. Você não anda mais na escuridão. Eu não vou ficar mais parado na beira desse caminho. Agora eu vou andar mais no mestre. Vou seguir os seus passos. Vou conversar com ele. Vou adorar a ele. Vou viver para ele. Isso é um ponto muito interessante. É viver para ele. Viver por ele. E viver por causa dele. A vida vem do Senhor Jesus. Ela te deu essa vida. A vida que nós temos, ela veio, mas ela vai voltar para Ele de novo. E como é que nós vamos entregar nossa vida de novo para Ele? Se é bem ou se é maltratado. O mundo maltrata, o mundo judia com a gente, o mundo nos atribula, o mundo traz complicações para todos nós. Mas Deus quer ver você sorrindo, quer ver você alegre, quer ver você vivendo bem. Deus quer ver você, irmã Cláudia, andando com Cristo. Deus quer ver você, Nazarena, trabalhando nessa igreja. Deus quer ver você de volta aqui. Deus quer ver o irmão Pedrinho aqui. Deus quer ver o nosso irmão Paulo aqui, por isso que ele já trouxe ele. E às vezes a gente relaxa tanto, na nossa adoração, na nossa gratidão, na nossa caminhada com Jesus. Quer andar tão devagar. Não, Senhor, vai na frente aí, depois eu te acompanho. Eu tenho umas coisas para resolver aqui. Não faça isso não. Ande com Cristo empolgado. Lance essa capa que está te atrapalhando, glória. Tem uma capa te atrapalhando aí, joga isso fora. Se levanta, dê um salve, diga: eu estou aqui novamente para servir ao meu Senhor, que me deu vida e vida eterna e vida com abundância. Levanta-te, levanta e anda. Não fique parado mais não. Só ficou parado, sabe? Só ficou parado enquanto ele era cego. Depois que ele ficou cego, ele deu um salto. Depois que ele recebeu a oportunidade, ele deu um salto, porque sabia que tudo ia ser renovado na vida dele. Deixe Jesus renovar a tua vida, renovar as tuas vestes, renovar o teu olhar, o teu ouvir e o teu falar. Ele quer renovar tudo na tua vida. Pior é o cego que estava nessa situação e tudo foi renovado na vida dele. E você acha que a tua vida não pode melhorar mais do que a dele também não? Igual a dele? Ou melhor? Pode. O Deus que libertou, que fez aquela obra maravilhosa na vida de Bartimeu, vai fazer na sua vida também. Todos nós temos problemas, mas esses problemas, eles podem ser resolvidos, não da nossa maneira. Não é isso? Não da nossa maneira, mas da maneira que Deus achar melhor. E muitas vezes o melhor para nós não é aquilo que nós almejamos, não é aquilo que nós queremos. Então, se a mensagem deste homem, Timeu foi um homem, Timeu foi um general do exército de Israel, numa cidade lá de Betel. Ele era militar, depois se aposentou, tornou um cidadão bem sucedido na região. Ele era um forte comerciante, isso o pai de Bartimeu, né? E com a chegada dos romanos na Palestina, Bartimeu, que ele nunca imaginava tomar os seus bens,
e o pior, tomaram sua aposentadoria. De um cidadão bem-sucedido passou a ser um cidadão revoltado com os líderes romanos. Então os romanos resolveram prender e matar o pai de Bartimeu. Prenderam e mataram. Então os soldados prender e mataram. Os soldados aposentados ele tinha um filho chamado Bartimeu. Ele era Bar, mas Timeu era o sobrenome. Aí o seguinte, fizeram o que com ele? Mataram o pai dele, que era Timeu, e arrancaram com a ponta da faca, que eu já falei, com a ponta dos punhal. E o que acontece? Quando ele vê que tudo aquilo tinha acontecido, por que fizeram aquilo? Você sabia por que foi que fizeram aquilo com o pai de Bartimeu e com o pai dele e Bartimeu também? Mataram o velho e arrancaram os olhos do filho. Você sabe por que foi? Agora eu vou responder a pergunta que meu fiz. Porque todo aquele que se revoltasse contra os militares, eles faziam aquela represália para que outros não se levantassem. Ele chegava lá, confiscava os seus bens, matava o chefe da casa. Alguns eles arrancavam os olhos, outros eles quebravam as pernas, cortavam os 2 braços, isso dos filhos, para que eles mais na frente não se revoltassem e fizessem a mesma coisa. E você acha que hoje não está do mesmo jeito? Pior, né, Mônica? Pior. Porque hoje é com toda a sociedade. Se a gente se revoltar com qualquer um desses aí, o negócio pega para o nosso lado também. Então, mas nós temos o mesmo Deus. Nós temos o mesmo Jesus que teve com eles, que está com a gente hoje também. Amém? Deus sempre tem uma palavra para você. Deus sempre tem um caminho para você e tem uma direção. Amém? Basta nós nos apoderar delas, abraçar e seguir. Oremos. Querido e amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite que nós tivemos aqui. Início de uma semana desconhecida para nós, mas é conhecida para o Senhor. Amanhã vamos entrar no segundo dia. E eu te peço, Pai querido, que o teu anjo possa estar ajudando, Senhor, auxiliando cada um dos nossos irmãos, cada família, cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada jovem. Que o teu Espírito, Senhor, possa preencher o vazio que existe no coração de cada um de nós, e nos guiando sempre nas tuas palavras, nas tuas verdades, nos teus caminhos, nos teus mandamentos. Nos ajude sempre. Fica conosco, Deus. Dê uma semana maravilhosa na tua presença e nos guia sempre, Senhor, no caminho da verdade. Por mais que doloroso seja, mas nós sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Então nos ajude, nos despede de paz nesta noite, guia para os nossos lares. Isso eu te peço e te agradeço por tudo, em nome e por amor a Jesus. E todos digam amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam todos com vocês, hoje e sempre. Amém.